Fala aí galera, tudo bem? Eu estou aqui para comentar a prova da segunda fase da Unicamp, a prova de Química e um item de uma questão interdisciplinar que envolveu Química e Biologia. Então vamos começar por essa, porque essa questão interdisciplinar, as questões 3 e 4, eram questões interdisciplinares da parte de Ciências da Natureza. E essa questão número 3, ela envolvia o item A, que era um item de Química, e o item B, um item de Biologia. Era um item relativamente simples, que falava a respeito da mineração do ferro, contextualizando com os acidentes que aconteceram nos rompimentos das barragens de Mariana e de Brumadinho. Então o aluno ele tinha que saber qual que era o processo envolvido, que era o processo de mineração, e além disso ele tinha que fazer uma breve descrição de como aquele minério de ferro era transformado em ferro ao longo de todo o processo. Tá bom? Era uma questão, como ela foi aplicada para todos os candidatos que fizeram a segunda fase, então era uma questão que o aluno bem preparado ele resolveria sem grandes problemas. Ela não exigia reações químicas, não exigia nada disso, então o que facilitaria bastante a vida do aluno, tá bom? Aí nós pulamos para as questões específicas de Química, que começa na questão 17 e vai até a questão 22, são 6 questões envolvendo Química, tá? Primeiro, praticamente todas as questões tinham algum viés que envolvia a prática, seja na primeira questão lá sobre um comprimido, sobre um analgésico, questões, algumas questões, várias questões envolvendo a parte de química ambiental, falando da parte de reciclagem, questão falando sobre combustível, alternativa para o petróleo, essas questões todas aí que seriam as primeiras questões da prova, da parte de Química, também um aluno bem preparado conseguiria resolver. Uma coisa que chamou a atenção é que algumas questões exigiam conhecimentos de Química, e quando eu falo conhecimentos de Química o aluno ele tinha que ter um conhecimento prévio da matéria para poder montar uma reação e chegar a uma resposta. Outras questões eram mais interpretativas. Então, por exemplo, a questão 19, ele mostra 2 questionários feitos com alunos e qual que era a visão do aluno, qual era a percepção do aluno sobre determinados materiais e o impacto desses materiais no meio ambiente. Ele faz isso antes de explicar o tempo de degradação daquele material e depois. E aí pede para o aluno fazer comparações. Então era uma questão que exigia muito mais interpretação. Se você pegar a questão de número 21, também ele fala sobre a crise do petróleo, o aumento do preço do combustível e pede para você sugerir uma alternativa ao uso do petróleo. E no outro item ele fala, ele mostra um artigo de jornal mostrando a utilização de sacolinhas plásticas, quando que o saco plástico começou a ser utilizado para embalar lixo na cidade de São Paulo. E aí ele pede para você justificar algo que tenha sido bom dessa medida e algo que tenha sido ruim. Então, de novo, é uma questão que exigia muito mais interpretação do que a parte química. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para a última questão da prova, a questão 22. A princípio, uma questão muito atual, porque ele fala sobre o derramamento de uma mancha de petróleo que aconteceu no Nordeste brasileiro. Ele enumera, ele dá um infográfico, ele enumera partes de um processo e pede para você identificar. Então ele no texto ele mostra 4 desses processos e pede para você identificar os outros 2 que estão faltando. E no item B, ele fala que o processo, o que levaria à diminuição do tamanho da mancha e, consequentemente, que ocorre no início, e também tornaria o derramamento desse petróleo, o que ia influenciar em termos de tamanho das moléculas, o fato de ele estar numa zona tropical ou não. O grande problema dessa questão é que essa figura que ele dá pode levar um aluno a algumas interpretações. Então, o que dificultaria bastante para o aluno. E a própria interpretação do item B dá margem a mais de uma resposta. Então, assim, uma questão bonita, mas que ele poderia ter simplificado a pergunta ou sido mais direto na pergunta, o que tornaria a vida do vestibulando mais fácil. Tá bom? Galera, grande abraço para vocês e até uma próxima.